Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa amada Casa Espírita. Sintam-se acolhidos pelo amor de Jesus que nos une nesse momento, pelo amor de Jesus que nos protege e que nos guia em cada dia. Hoje nós nos reunimos aqui porque todos nós aguardamos uma palavra de esperança, uma palavra de consolação, um esclarecimento. Não apenas para a jornada da vida física, mas um esclarecimento para a nossa alma. Se hoje estamos aqui, é porque talvez algo está doendo aqui no coração. E a gente busca uma luz, uma paz, um bálsamo para acalmar as nossas dores. Então que hoje as minhas palavras aqui possam cultivar no jardim da nossa alma aquela esperança que a gente busca, aquela força e aquela fé. Bom, meus amados irmãos, hoje, para nossa sexta-feira, a gente vai falar de uma das curas de Jesus. Uma cura que não envolve apenas a cura física, mas também a cura de um espírito. A gente sempre partilha que Jesus, ele não curava apenas a carcaça, o corpo, a parte física. Mas Jesus veio para curar almas. Jesus, ele é um grande revolucionário. E talvez é estranho para a gente pensar isso. Mas o Cristo, ele é revolucionário porque ele nos convida a revolucionar aqui dentro. A mudar o nosso coração. A mudar de dentro para fora. E não mudar de fora para dentro. Primeiro modificar dentro da alma. Então Jesus, ele traz essa revolução que não teve outro espírito que trouxe. Essa revolução interior, que é uma batalha constante da gente com a gente mesmo. E esse homem que foi curado por Jesus, e a gente vai revisitar aqui essa passagem novamente, ele se modificou de dentro para fora. Primeiro, olha só o contexto dessa passagem que Allan Kardec coloca para a gente no capítulo 13. Jesus estava pregando um sermão. Desceu da montanha. Junto com ele veio uma multidão, os apóstolos estavam com ele. Neste instante, um leproso se aproxima do Cristo. E talvez para a gente passa despercebido alguns detalhes. Mas lá naquela época, quem tinha lepra, essa enfermidade, era excluído da sociedade. Era jogado às margens. Não podia mais conviver com a sua família, não podia mais conviver dentro do lar. Era excluído. Tudo era tirado da pessoa. Ela perdia qualquer direito. Ela não podia adentrar nos lugares para comprar algo, para pedir uma ajuda, nada. Teve até uma época na Terra que quem tinha lepra tinha que andar com um sino no pescoço. Para por onde ela passasse, todo mundo ouvisse o barulho e se afastasse da pessoa, não tivesse contato com ela. Olha como era triste isso. Olha como era forte o preconceito. E era tão forte que só na década de 60 que foi feito ali uma reunião e solicitado que não mais falasse lepra, mas que mudasse o nome dessa enfermidade, que fosse chamado de hanseníase, porque agora tem tratamento. Antes, na época de Jesus, não tinha tratamento. Então as pessoas eram excluídas. É enfermo? Exclui. Tem uma doença contagiosa? Coloca de lado. Evita contato. E aí imagina essa cena. Uma pessoa com uma doença grave, que ninguém queria por perto, vai em busca de Jesus. E o Cristo se aproxima da pessoa. Porque o primeiro movimento era as pessoas se afastarem. Não, sai daqui, não quero contato, você não pode entrar aqui. E Jesus faz um movimento contrário. Jesus vai ao encontro dos enfermos. Sem se preocupar. Então Jesus se aproxima desse leproso para ouvir o que ele tem para dizer. E imediatamente ele diz: Senhor, me cura. Se o Senhor puder, eu sei que o Senhor pode me curar. Por favor, me cura.
Olha o tamanho da fé dele. A fé dele a gente começa a perceber no passo que ele dá para ir até Jesus. Ele não cruzou os braços e pensou, bom, eu tenho uma doença, vou cruzar os braços e vou ficar aqui, já que a demanda aqui da época, a situação da época é a gente ser excluído, vou ficar aqui, na beirada das estradas, longe da família. Ele não se conformou com a situação dele, ele queria melhorar, ele queria sair daquela situação. Então ele vai ao encontro de Jesus, pede ajuda. E Cristo aproxima-se dele. E a gente diz, e aqui diz pra gente que Jesus toca nas mãos deste rapaz. Novamente, ninguém tocava em alguém que tinha lepra. Jesus vai lá e toca nas mãos dele. E ao tocá-lo, Jesus diz, eu quero. Estás curado. E no mesmo instante, aquelas feridas que ele possuía por todo o corpo foram desaparecendo. Aquelas feridas que tinham um odor forte foram desaparecendo. E ele foi curado. Aí Jesus chama ele e diz, mas não fala para ninguém o que aconteceu. Na verdade, vá até as pessoas e mostre, através das suas atitudes, a cura. Não precisa falar. Mostra, através das atitudes, a cura que você teve. E aí nós percebemos que a cura dele não foi apenas física, foi no espírito. Porque quando somos curados interiormente, a nossa conduta muda. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras mudam. A boca fala do que o coração está cheio. Um coração curado e em paz vai demonstrar através das palavras, dos gestos, das escolhas da vida, essa cura. E aí Jesus diz, não precisa falar que está curado, não precisa proclamar por aí. O seu gesto, a sua mudança de escolhas na vida já vai mostrar que você foi curado por mim. E assim ele faz. Eu digo que todos nós nos assemelhamos a esse rapaz um pouco. Talvez hoje não carregamos enfermidades físicas, mas a gente carrega enfermidades do espírito. E todos nós temos sequelas das vidas passadas. Todos nós estamos no resgate, numa reeducação. Todos nós carregamos lá no nosso perispírito pontos de traumas, cismas, medos, receios das anterioridades da nossa existência. E aí reencarnamos em busca dessa cura, que não é exterior, é interna. Essa cura que, por outras palavras, significa criar um futuro melhor para a gente. Refazer o nosso caminho. Trilhar uma nova jornada. Aí vem a cura que o nosso espírito tanto precisa. Mas eu tenho uma história hoje que envolve esse tema, aliás. Mas é uma história que eu vou primeiro contar ela, porque essa pessoa também tinha lepra, mas ela segue um caminho diferente. Esse aqui da história de Jesus foi curado. Recebeu a cura, mudou a conduta, seguiu um novo caminho. Mas nos conta o espírito Miramês que Francisco de Assis, isso eu estou falando lá do século XIII, tem muito tempo, é importante a gente entender isso para compreender que a medicina na época era precária. Também não tinha muito tratamento para hanseníase, naquela época chamada de lepra. Francisco de Assis tinha um amor profundo por esses irmãos que tinham essa enfermidade. Um amor genuíno. Ele gostava de estar junto dessas pessoas.
Enquanto muitos ainda fugiam do contato de qualquer pessoa que tinha uma enfermidade, um probleminha, Francisco de Assis estava querendo caminhar junto com essas pessoas. E aí, um certo dia, Francisco de Assis, ele sempre juntava os franciscanos, os seus amigos, e pedia para que eles pudessem visitar um hospital que havia naquela região, que era um hospital para receber esses irmãos com essa enfermidade. Então, eles não ficavam mais largados nas estradas, longe, excluídos, não, construíram um lugar para eles. E aí Francisco de Assis pedia, vão lá, orem por esses irmãos, visitem. Quando eu não puder ir, por favor, vão lá. E aí um dia, 2 grandes amigos de Francisco de Assis, sabendo que ele não poderia estar ali naquele dia, foram ao encontro nesse hospital. Ao chegarem lá, aquele tanto de enfermo, aquela fome de ouvir as palavras de esperança para aliviar um pouquinho a dor que eles carregavam da existência. Eles chegaram lá e começaram a falar de Jesus, a acalmar aqueles corações, a falar das palavras que trazem um pouquinho de consolo para o coração. Todo mundo ouvindo. Até que um enfermo se revoltou e disse assim: você não sabe o que a gente passa. Tá aí falando de Jesus, falando essas coisas. Eu não fui curado. Aonde está Deus? Por que Deus não me cura? Por que eu tenho que ter essa doença? Por que eu sou assim? Por que isso está acontecendo comigo? Eu não acredito em Jesus, eu não acredito em Deus. Os 2 amigos de Francisco de Assis, vendo a revolta do rapaz, um rapaz que estava com as chagas abertas, dizia que a boca dele estava tão machucada que ele mal conseguia abrir. Eles falaram assim: vou te dar um recado de Francisco de Assis. Quem sabe, ouvindo um recado do pai Francisco, que era assim que ele era chamado, acalma o coração desse rapaz revoltado com a doença que ele tem. Passaram o recado, mas nada adiantou. O rapaz ficou pior, mas pior. E ele disse: Francisco de Assis? Fica aí me dando recado? Cadê ele, que ele não está aqui junto com a gente nessa hora? É fácil passar um recado, é fácil falar da ajuda, mas ele não está aqui agora junto com os enfermos. Cadê ele? Para mim não tem valor nenhum essas palavras dele. E ele ficou tão revoltado, mas tão revoltado, que um rapaz que estava junto com os 2 amigos de Francisco de Assis pega ele, coloca nos ombros e fala: ele precisa ir para o médico agora. Agora. Não tem condição dele ficar aqui. Que médico que a gente vai levar ele? Para quem vamos levar ele? Colocaram um enfermo que mal tinha roupas, porque era tanta ferida na pele que ele não podia ter o contato da roupa tocando no corpo. E levaram ele para o médico. O médico era Francisco de Assis. Colocaram ele de frente para Francisco de Assis. Ele olhou, revoltado, ele estava bravo. Sabe quando aquele olhar que destila a raiva, para sair até fogo do olhar? Francisco de Assis não fala nada, se aproxima dele e dá um beijo bem no rosto dele, onde tinha uma ferida da lepra. Segura nas mãos dele, cheia de ferida, e começa a beijar as mãos dele. Ele cai em lágrimas. Ninguém tocava nele. Quem dirá lhe dar um abraço, lhe dar um beijo? Ninguém nem olhava para ele. E Francisco de Assis beijou as mãos dele. Francisco de Assis fala para os 2 irmãos que estavam perto: tragam uma bacia com água e algumas rosas. Ninguém entendeu nada. Buscaram. Trouxeram ali. Francisco de Assis conduz o enfermo para dentro daquelas águas. E com aquelas pétalas começa a banhar o corpo dele. E ele vai banhando, passando a mão nas feridas que ninguém queria encostar.
E banhando, ele diz para quem está perto: comecem a fazer uma oração. Elevem o pensamento até a Deus. E conforme ele ia passando assim as pétalas de rosas, as feridas iam sendo fechadas. E ele foi curado. No momento que ele foi curado, ele disse: agora eu acredito que Jesus existe. Agora eu acredito que Deus existe. Eu fui curado. E ele olha para o céu e diz: Senhor, o que queres que eu faça, que eu faço. A partir desse dia ele começa a caminhar lado a lado com Francisco de Assis, pregando o evangelho. Bom, ele foi curado fisicamente, mudou a conduta externamente, começou a pregar o evangelho. Mas interiormente? Interiormente ele não mudou. Aí ele olhou um dia para dentro de si e disse: eu fui um dos piores criminosos que já teve aqui na região. E essa violência ainda está dentro de mim, esse orgulho ainda está dentro de mim. Eu estou pregando o evangelho, mas essa violência está aqui, essa raiva. Eu estou falando do evangelho, mas eu não estou mudando verdadeiramente. O que está acontecendo? Eu fui curado. Estou caminhando com Francisco de Assis. Só para a gente relembrar, Francisco de Assis é a encarnação de João Evangelista, o apóstolo. Olha o Espírito. Estou caminhando do lado dele. Mas meu interior não está curado, meu interior não muda. Ainda sou muito violento, ainda sou muito agressivo, ainda tenho muita raiva. Então um dia, porque os franciscanos, eles passavam pregando pelas cidades. E ele virou um franciscano. E aí um dia, em uma cidade, já era noite, tinha uma árvore. Ele sentou-se embaixo da árvore assim, olhou para o céu, para as estrelas e fez uma oração a Deus. E falou assim: Senhor, se eu pudesse te pedir uma última coisa para a minha vida, na minha pequenez, se eu pudesse fazer um último pedido para a minha existência, eu te pediria que beijasse meu corpo novamente com a lepra. Porque só com essa enfermidade meu espírito vai ser curado. Só com essa enfermidade eu aprenderei a ser mais humilde. Só com essa enfermidade eu conseguirei caminhar melhor. Ele adormeceu. No outro dia, ao acordar, ao abrir os olhos, o corpo dele estava domado pela lepra novamente. Ele ajoelha ao chão, beija o chão e diz: obrigada, Deus. Essa enfermidade é a cura que meu espírito precisa. Obrigada. Ele retorna para o hospital, onde ficavam todos os irmãos enfermos. E ali é contado para a gente que ele passa os últimos anos da vida dele dando glória e aprendendo com a limitação que ele veio nessa vida. Aqui a gente tem um caso de um irmão que foi curado fisicamente, mas não foi curado interiormente. Aqui a gente tem um caso de um irmão que compreendeu que a cura precisa primeiro vir de dentro. E o que a gente passa na nossa encarnação é para que haja essa cura dentro de nós. Eurípides Barçanufo, em uma de suas obras, em um livro que vai falar, na verdade, sobre um projeto que ele tem de evangelização do espírito, Eurípides Barçanufo, ele traz para a gente uma nova visão da reencarnação. Ele nos explica que quando a gente vai reencarnar, a gente escolhe um sentimento, um eixo central que a gente precisa trabalhar. E cada um de nós tem um. E aí, a partir desse sentimento, diz que a gente precisa trabalhar, a gente escolhe um. Que a gente se pegar mais, às vezes não dá conta. Aí vem as nossas provas, as nossas expiações, os nossos testes. E aí, dia após dia, a gente acorda e vê, parece que repetidamente, certas situações acontecendo com a gente em roupagens diferentes. É porque é aquilo que a gente tem que trabalhar na encarnação. Se meu espírito precisa aprender a renunciar,
e eu solicito esse sentimento para ser trabalhado na minha encarnação, dia após dia eu vou acordar com situações que vão me convidar a aprender a renunciar a mim, ao meu orgulho. Aí com a minha família vai ter situações que eu vou aprender a renunciar, no meu trabalho, num grupo que eu faço parte, com meus amigos, nas minhas relações, sempre vai ter uma situação me convidando a renunciar, porque foi o eixo que o meu espírito escolheu para trabalhar na existência. E aí eu trago isso para a gente pensar. A enfermidade que a gente passa, físico na alma, muitas vezes solicitamos para trabalhar algo no nosso espírito. Talvez uma humildade, uma paciência, uma fé. Mas aí Eurípides, nessa metodologia dele da evangelização do espírito, através da encarnação, ele nos dirá: a gente não pode ficar preso nisso, não pode ficar preso pensando que a reencarnação é para pagar dívida, porque está enfermo porque deve muito. Não tem nada disso. É processo reeducativo. Não é para a gente estar aí só pagando dívida, é para a gente ter um olhar novo da vida. Então a reencarnação, ela parte de dois princípios. O princípio de que a gente tem coisas para resgatar, mas a gente tem um futuro para construir. E aí, se a gente fica preso naqueles traumas, lembranças, medos e cismas das vidas anteriores, eu não caminho para frente. Eu não crio um novo futuro. Eu fico apegado ao passado. Aí a necessidade de deixar o homem velho para caminhar para o homem novo, que Paulo já nos dizia. Todas as limitações que a gente carrega em qualquer campo que for, limitação psíquica, limitação de sentimentos, limitação na relação com o próximo, são todas questões para a gente aprender a trabalhar aqui. E aí, geralmente, nós temos o seguinte movimento: fugir dessas situações. Tá difícil aqui? Eu fujo. Tá difícil ali? Eu deixo de lado. Aí eu não tento, eu não persisto. E aí o que acontece? Tudo bem, a gente pode fugir. Mas se foi o eixo que a gente escolheu na nossa encarnação para trabalhar, amanhã vai surgir outra situação em outro lugar com o mesmo propósito. Se eu solicitei paciência na minha vida, preciso trabalhar paciência, em qualquer lugar que eu tiver o meu espírito, eu vou me deparar com uma situação que eu preciso ter paciência. Qualquer lugar. Dentro de casa, lá no meu trabalho, qualquer lugar. E aí a gente fica assim: não vou conviver porque eu não tenho paciência. Não sei o que, porque eu não dou conta, porque me tira do sério. Não sei o que. Mas é o convite que nós temos para essa cura interior. A gente renasce para trabalhar questões internas. Internas. Não adianta a gente progredir o quanto for externamente e continuar paralisado internamente. Não adianta a gente mudar tudo quanto é coisa na nossa vida. Muda trabalho, muda curso, muda família, muda tudo. Se aqui dentro a gente não muda. A gente vai estar pulando de um lado para o outro e não vai estar mudando aqui. Por isso, eu vou retornar aqui para nós. Se Jesus tinha essa capacidade de fazer essas curas físicas, de na hora ali a lepra já secar, vamos projetar isso para a capacidade de Jesus de curar o nosso espírito. Vamos projetar isso para os ensinamentos do Cristo, a grandeza, que se a gente viver um pouquinho só cada dia, a gente já vai encontrando um pouquinho de alívio interior. E todas as vezes que a gente foge do combinado numa reencarnação, se a gente foge do que a gente escolheu trabalhar numa reencarnação, e aqui eu tô falando de coisas externas, não. Porque quando a gente fala assim, eu vim trabalhar isso numa reencarnação, a gente pensa, uma missão, um dever, trabalhar lá numa casa espírita, pode até ser. Mas a gente vem para trabalhar a gente mesmo, o nosso interior. E aí se a gente começa a fugir, a não querer, a ir para os vícios, a entorpecer essas coisas, o que vai acontecer?
a gente começa a ficar perturbados, espiritualmente falando. Aí começa a vir aqueles pensamentos ruminativos, aquelas perturbações, aquela agitação, aquele vazio, que a gente diz, eu tô com vazio, eu faço tanta coisa, mas eu tô com vazio aqui dentro, que eu não encontro resposta. Meu dia é tão cheio, mas eu tô com um desgosto da vida. Tá tudo tão certo na minha vida, mas eu tô infeliz. Aí entra a questão. Estamos cumprindo o propósito da nossa encarnação? Nosso espírito, a nossa consciência do espírito está aliviada com o caminho que a gente está traçando? Porque a pior dor é a dor da consciência. A consciência do espírito que não caminha naquilo que ele combinou. Para a cura que ele escolheu na existência. E todos nós conseguimos descobrir qual é o eixo central da nossa encarnação, que a gente veio para melhorar, o sentimento que a gente veio trabalhar. Basta olhar o que se repete no nosso dia a dia. Quais são as situações que se repetem? E que a gente geralmente está agindo da mesma forma. Toda hora eu perco a cabeça, perco a cabeça, perco a cabeça. A gente continua agindo da mesma forma. Quais as situações se repetem? Quais os testes que parece que vira e mexe a gente passa pela mesma situação? Parece que vira e mexe a gente é testado na mesma área. Muda as pessoas, muda os lugares, mas parece o mesmo teste. Sabe assim, uma honestidade, uma oportunidade de ser mais honesto, uma oportunidade de não ter tanto medo, de ter mais confiança, uma oportunidade de ser mais caridoso. Quais são os padrões que têm se repetido no nosso espírito? É só reparar isso. Aí a gente vai encontrar mais ou menos o eixo central da problemática que a gente vai pelo menos resolver. Ela é o que fica mais em evidência para a gente trabalhar. Meus amados irmãos, hoje, a mensagem que eu quero muito deixar aqui para nós é uma mensagem, na verdade, de esperança. Não fiquemos apegados às versões que a gente já foi. Pensemos no que a gente pode construir daqui para frente. Se estamos aqui hoje, se a gente acordou nessa encarnação, é porque a gente pode construir um novo caminho. Um caminho com menos medo, menos cismas, menos receios, menos raiva, menos impaciência e mais persistência. Persistir. Todos nós podemos construir um novo caminho. A reencarnação não é castigo, é forma de aprendizado. E a gente tem a chance todo dia de acordar e criar novos padrões pra gente, novas formas de enxergar a vida. Coloquemos mais humor no nosso dia, com a gente, com o nosso espírito. Eu brinco que quando os meus medos sem pé, sem cabeça surgem no meu caminho, eu falo comigo mesmo, não é possível, de novo isso? De novo esse medo disso, eu já sei que não vai acontecer. Ana, você está numa nova existência, numa nova caminhada. O que aconteceu lá numa existência anterior, fica lá. Isso não vai repetir. Eu estou trilhando um novo caminho. Aí eu adiciono humor, eu falo, não é possível, esse medo de novo, essa cisma de novo. Não. Não vou dar abertura para isso agora. Vou trilhar um novo caminho, vou enxergar diferente o que está acontecendo comigo. E todos nós podemos fazer isso. A dor que a gente carrega aqui dentro, adiciona uma pitadinha de um humor saudável. Ah, de novo esse jeitinho de murmurar de tudo na vida? Não. Ah, de novo essa impaciência? Ah, de novo essa... Não, vamos trabalhar isso. E aí a gente vai criando um novo caminho pra gente. Aí sim, a gente encontra essa cura interior. E a cura interior, ela começa de pequenos passos naquilo que a gente escolheu para nossa encarnação. Tenhamos responsabilidade com a nossa jornada. Busquemos o interior, trabalhar o interior primeiro. Não adianta mudar tudo exteriormente se por dentro a gente ainda continua estagnado, petrificado da mesma forma. Que assim seja. Meus amados irmãos,
Eu convido a todos para a gente encerrar hoje o nosso encontro com essas palavras no nosso coração. Como a Águida diz, eu vou parafrasear a Águida aqui, que às vezes eu não consegui falar ou explicar, Jesus vai levar para o nosso coração em algum momento, porque o que não falta são mensageiros de Jesus para nos conduzir, um ensinamento, um esclarecimento que a nossa alma está precisando naquele momento. Então, o que eu não pude falar aqui, que eu não falei, podem ter certeza que Deus vai enviar para o nosso coração o esclarecimento. Agora, neste momento, que a gente possa encerrar o nosso encontro com o coração em Cristo e com a responsabilidade da encarnação. Nós trilhamos o nosso caminho. A responsabilidade é nossa. Pensemos sempre nisso, nas escolhas diárias que a gente faz. Que assim seja.